Olá, aqui é o professor Rodrigo. Nós daremos início aí nossa etapa de ensino remoto na disciplina de higiene ocupacional. Nós faremos uma revisão aqui dos assuntos abordados, tendo aqui a higiene ocupacional como uma ciência que tem a finalidade de fazer análise do ambiente de trabalho usando técnicas qualitativas e quantitativas, instrumentação, legislação. A finalidade dessa disciplina é analisar por aspectos técnicos um ambiente de trabalho, identificar fontes de perigo e de risco e tentar minimizar esses riscos, para que o trabalhador possa executar suas atividades com segurança. Então, nessa aula inaugural, a gente vai tentar conhecer as definições de higiene ocupacional, conhecer algumas instituições de pesquisa da área e conhecer etapas de antecipação, reconhecimento e avaliação dos riscos ocupacionais. Toda atividade, ela tem um risco envolvido, né? A gente pode até lembrar de conceitos lá de gerenciamento de risco, de prevenção e controle de perdas, onde o perigo é algo que tem potencial para causar dano e o risco é a exposição a esse perigo. E todas as atividades, elas têm determinadas atividades que existe um perigo existente, né? E a exposição a esse perigo é que vai determinar o grau de risco, se esse risco é baixo, médio ou alto. Objetivo fundamental, né? Higiene e segurança do trabalho tem um caráter prevencionista, é antecipação, identificação desses riscos para possível avaliação e controle, né? Uma vez identificado, isso tem que ser avaliado e controlado. A gente passa por uma etapa de antecipação. Então é por isso que nessa conceituação de higiene e segurança do trabalho se diz que é uma ciência-arte que se dedica ao reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Riscos ambientais esses são riscos físicos, químicos e biológicos, ok? Do ponto de vista da NR09, né, a gente vai ter que riscos ambientais seriam os riscos químicos e biológicos ao serem analisados no PPRA. Do ponto de vista mais geral hoje, no programa de gerenciamento de risco, a gente se conceitua também, coloca os riscos ergonômicos e riscos de acidente. Algumas definições aqui pela CGIH contempla também esse conceito de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Outras instituições têm conceitos similares, né, levando em consideração também essas etapas de antecipação, reconhecimento e avaliação de controle dos riscos. A definição de ambiente de trabalho, coloca onde o cidadão desempenha suas atividades, pode ser que ele desempenhe suas atividades, por exemplo, em campo, o cidadão que está trabalhando numa obra, o cidadão que está trabalhando na construção de uma estrada, enfim, não somente no estabelecimento em si. Aqui a gente tem uma definição de ambiente insalubre, que seria aquele ambiente que tem as suas... existem contaminantes, agentes físicos, químicos ou biológicos que podem comprometer a saúde do trabalhador, né? Aqui a gente tem uma exemplificação de ambiente insalubre, um local com a presença de ruído, um local com a presença de agentes químicos, como óleo aqui vazando, agentes biológicos, como a gente observa aqui nas paredes, mofo, né? Insetos, a gente observa aqui, dentro de uma visão mais geral, risco de acidente, riscos ergonômicos, como a má iluminação, enfim, a gente tem um ambiente que deveria, né, umidade também aqui, então deveria ser tratado, né, passar por um processo de identificação, avaliação e controle desses riscos, ou de forma qualitativa ou quantitativa, ou quando houver a necessidade das duas formas, né, de avaliação e controle. A gente vai entender todo esse processo nessa aula. E a definição de perigo que falei para vocês, ela está relacionada diretamente com a situação potencial para causar dano, e só vai causar realmente dano quando houver uma exposição, né?
Então, o risco é a combinação da probabilidade da ocorrência. Qual a probabilidade, por exemplo, do cidadão sofrer um choque elétrico se ele estiver, por exemplo, um circuito de energia desenergizado? É mais baixa. Um circuito energizado é praticamente 100%. Se ele estiver utilizando EPI, se torna mais baixo, né? Então, assim, essa combinação de probabilidade. Por isso que o risco a gente pode, vamos dizer assim, quantificar e qualificá-lo, né? Se ele é um risco alto, baixo, ou médio, enfim. Então, perigo versus risco. Perigo é a fonte geradora, o risco é a exposição a esta fonte. Todo trabalho, ele envolve um determinado perigo, um determinado risco. Então, o objetivo aqui do higienista ocupacional seria identificar esses riscos, avaliar e controlar, através de princípios administrativos, de engenharia e de medicina do trabalho. Então, o intuito é o controle e prevenção de doenças ocupacionais. Então, para isso, a gente tem que detectar esses agentes nocivos, quantificar sua intensidade ou concentração, intensidade quando se trata de agentes físicos e concentração de agentes químicos. Propor medidas de controle necessárias para assegurar. Tá? Então, a gente vai ver que os riscos ambientais seriam esses agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente, que são os riscos ambientais. A CGH, ela é uma instituição que promove pesquisas, né, no intuito de fornecer informação científica para a proteção dos trabalhadores, né. Aqui é uma definição da higiene ocupacional segundo a CGIH, que nós já vimos. Tá? E nós temos aqui a NR09, contempla o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, e nela é citado esses conceitos de antecipação, reconhecimento e avaliação e, consequentemente, controle dos riscos ambientais. Estou olhando aqui quantos minutos, a gente pode passar de 10, né? Uma aula rápida. Etapas da higiene ocupacional: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Essa etapa de antecipação consiste em realizar na concepção, na instalação. Por exemplo, já estou verificando que eu teria uma máquina que tem um determinado ruído, então eu posso providenciar uma isolação acústica. Eu tenho um determinado equipamento que emite determinada substância química, então eu já vou estar trabalhando para diminuir as concentrações de substâncias químicas naquele ambiente. Então, uma etapa que vem antes do trabalho ser executado, antes da instalação ser posta, vamos dizer assim, ser colocada em execução, né? Seleção de tecnologia. Então, a antecipação consiste nisso. É necessário fazer uma análise preliminar dos riscos de trabalho, né? Para que a gente possa atender essa fase de antecipação. Por exemplo, a aquisição do grupo gerador em cabine acústica. Então, já estou me antecipando ao risco nesse sentido. A gente tem o reconhecimento do risco, que é uma etapa onde você vai observar os métodos de trabalho, o fluxo do processo, o arranjo físico das instalações, o número de trabalhadores expostos àquela situação. Então, você vai fazer uma análise completa dos agentes toxicológicos, dos agentes físicos, químicos e biológicos daquele ambiente de trabalho. Você vai reconhecer. Para isso, você tem que entender o que é agente físico, químico e biológico, que vão ser os assuntos das nossas próximas aulas. Eu tenho uma avaliação, que é uma etapa onde ela pode ser qualitativa ou quantitativa. De modo qualitativo, a gente pode ter, por exemplo, a avaliação do risco biológico. O anexo 14 da NR15, ela fala que a avaliação do risco biológico deverá ser qualitativa. A quantitativa já é a forma como você utiliza instrumentação para isso. Então, você vai usar a legislação. A gente vai estar estudando muito a NR15, né, nesse nosso curso de higiene ocupacional. Então, a gente vai estar vendo como fazer essa avaliação através de instrumentação. A gente tem aqui a parte do controle, né? Nessa fase de controle, ela se subdivide entre medidas relacionadas à fonte trajetória, medidas administrativas e medidas relacionadas ao trabalhador. Que isso vai ser o foco da nossa próxima aula, né?
na próxima aula, tá certo? Pra gente, nosso vídeo não se estender muito, que a gente já chegou em 10 minutos e 5 segundos. Então, um forte abraço a todos.